Quer saber uma coisa que vai abrir tua cabeça, mas que vai te destruir se tu não for adepto a aceitar novas verdades da vida? É o fato de que todo investimento que tu faz, tu tá literalmente perdendo o poder de compra, tá? Porque tem alguns conceitos que as pessoas não entendem, que é o seguinte: você pode ter bastante dinheiro, tá ligado? Só que se o poder de compra desse dinheiro for baixo, se você tiver 1 bilhão de reais, por exemplo, só que o poder de compra desse 1 bilhão de reais for muito baixo, se a inflação desse 1 bilhão de reais for absurda, você basicamente é pobre, mesmo você tendo 1 bilhão de reais. Um exemplo prático disso é o dinheiro venezuelano, é os bolívares venezuelanos, os pesos argentinos ou os kwanzas da Angola, tá ligado? Nem sei se é da Angola, mas enfim, você entendeu, tá ligado? Você, por exemplo, você tem, sei lá, 1 bilhão de kwanzas, só que esse 1 bilhão de kwanzas, na verdade, valem R$ 10. E com R$ 10 você compra, sei lá, 1 quilo de frango, no máximo. E olha lá, tá ligado? Então, com 1 bilhão de kwanzas, você acaba comprando 1 quilo de frango. Pois é. E aí, você cria notas absurdas de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, justamente para você tentar, para você fazer com que as pessoas não joguem as notas na rua, como acontece na Venezuela, porque elas vão ter que juntar bolos e bolos gigantescos de notas para comprar alguma coisa. Isso se chama inflação. Isso é a diminuição do poder de compra, tá? Quando a gente fala de investimento, a gente tem que fazer uma coisa que é o seguinte, que as pessoas não fazem, que é ver se esse investimento superou a inflação real, tá? E a inflação real, ela não é o aumento de preços, ou ela não é o que o governo bota lá nas tabelas dele do final do ano, por exemplo. A inflação real é o quanto de dinheiro novo foi criado pelo governo e foi espalhado na sociedade. O quanto de dinheiro o governo criou. Qual foi a expansão da base monetária que o governo fez e quanto que foi, entendeu? Essa é a inflação real. Conforme o governo vai criando mais dinheiro, esse dinheiro vai sendo espalhado na sociedade, você tem uma inflação, você tem um aumento da oferta desse dinheiro na sociedade, só que, só que os produtos, a quantidade de produtos, a quantidade de serviços, a estrutura econômica continua a mesma, certo? Então você acaba tendo uma inflação desse dinheiro, esse dinheiro se torna menos valioso, beleza? Pela oferta e demanda. Políticos tentam ignorar essa questão de oferta e demanda porque eles geralmente são políticos keynesianistas. 99% dos economistas do mundo, 99% dos políticos do mundo são keynesianistas. Eles aprendem isso nas faculdades. A faculdade em si de economia é keynesianista. Ela aprende. Tipo assim, você passa pelo conceito de escola austríaca, você passa pelo conceito de liberdade econômica, pelo conceito de propriedade privada, pelo conceito de livre mercado, mas você passa por cima. Meio que você não aprende isso de maneira profunda e você não aprende isso como se fosse na realidade, sabe? Tipo assim, eles ensinam, mas eles ensinam muito mais keynesianismo, porque keynesianismo é o que acontece no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro você tem estados, certo? Você tem estados controlando a economia e tal, e você tem estados criando impostos, criando regulamentações, criando leis inúteis que dificultam a transação de coisas, bens e serviços, e isso acaba destruindo riqueza, entendeu? Então, no mundo inteiro você tem estados destruindo riqueza e inflacionando a moeda, e por isso que é, é muito difícil a pessoa entender como seria na realidade. Entendeu? Porque na prática hoje, a gente não tem livre mercado, por exemplo. Na prática hoje, a gente não tem liberdade econômica, 100% falando. A gente não tem capitalismo no conceito de capitalismo, certo? Porque você não tem primeiro que você não tem propriedade privada em nenhum lugar do mundo. Você é basicamente um locatário das suas propriedades. Você aluga sua casa, você aluga seu carro, porque você tem que pagar todo final do mês, todo ano, para o governo, para você continuar morando ali, seja o terreno ou seja a casa em si. IPTU e IPVA são exemplos disso. Então, se você não é dono soberano daquela coisa, você não é proprietário dela. É um conceito básico de propriedade. Para você ser proprietário de alguma coisa, para tal coisa ser propriedade sua, você precisa ser soberano sobre ela. Você precisa poder defender à força aquela propriedade. Você precisa delimitar aquela propriedade. Você precisa diferenciar aquela propriedade do resto. Então você precisa marcar aquilo com o seu nome ou com coisas que remetem a você, entendeu? Isso é o conceito de propriedade. E
no conceito de hoje, tipo, na prática hoje, você não tem propriedade em nada da sua vida. A única propriedade que existe hoje é o Bitcoin, porque você é literalmente soberano sobre as chaves, né? Sobre as moedas que você tem acesso na blockchain. Qualquer outra coisa hoje você não tem propriedade sobre. É uma coisa que as pessoas não entendem, mas a partir do momento que elas entendem o conceito de propriedade, elas percebem que realmente elas não são donas de nada do que elas têm. Nem da casa delas, nem dos carros, nem do carro, nem sequer dos filhos, ou da família, ou sei lá, de qualquer coisa que elas têm, tá ligado? Então, voltando à questão do investimento. Se você não. Por que as pessoas investem? Tá? As pessoas investem por um simples motivo. Porque, na teoria, o seu dinheiro deveria valer mais conforme o tempo vai passando. O dinheiro, a moeda, deveria ser deflacionária. Ela deveria desinflacionar. Ela deveria valer cada vez mais conforme você acumula riqueza. Tá? Porque, naturalmente, a sociedade vai evoluindo, as pessoas vão investindo em novas coisas, elas vão adicionando a riqueza delas em produtos mais eficientes, ferramentas mais eficientes, tecnologias mais eficientes. Isso vai aumentando a riqueza da sociedade, isso vai facilitando a vida das pessoas e vai tornando a vida das pessoas mais produtiva, né? A produção aumenta. Um exemplo clássico de todos é a eletricidade, que foi uma tecnologia disruptiva. Antes da eletricidade, você tinha velas e você não tinha muita criação de riqueza em comparação com depois da criação da eletricidade, certo? Porque depois que a eletricidade foi criada, você teve um boom gigantesco de tecnologias novas, porque você agora tem o domínio da eletricidade, certo? Então você consegue fazer ferramentas mais eficientes, ferramentas melhores, mais poderosas, você consegue transportar informação de uma maneira mais rápida, você consegue literalmente mudar o mundo ao seu redor por causa de uma tecnologia nova, certo? O Bitcoin é a mesma parada da eletricidade, só que as pessoas não perceberam isso ainda. Eu posso falar isso em outro vídeo. Enfim. A moeda, hoje em dia, ela não é um investimento. Os investimentos, os investimentos hoje em dia, eles não deveriam acontecer. Porque, por exemplo, quando você fala de Bitcoin, você não tem investimento em Bitcoin. Você não bota o Bitcoin em algum lugar e ele vai rendendo juros, tá ligado? Isso provavelmente vai acontecer no futuro, onde você vai criar contratos inteligentes de empréstimo, tá ligado? Isso vai acontecer no futuro. Só que hoje em dia não acontece, porque a plataforma, o protocolo, está no começo ainda, tá? Então, como é que acontece no Fiat? Você investe nas empresas, você investe em papéis, em fundo imobiliário, etc., justamente para tentar combater a inflação da moeda, tá? Você não, porque se, por exemplo, se a moeda não inflacionasse, você não precisaria investir. Você simplesmente guardaria o seu dinheiro, certo? No colchão, debaixo do piso, no cofre, etc. E esse dinheiro valeria mais ao longo do tempo. O que não acontece. Por que não acontece isso? Porque o governo simplesmente imprime cada vez mais dinheiro. E ao imprimir dinheiro, ele aumenta a base monetária, né? Que é basicamente você jogar mais dinheiro da economia. E com o aumento da base monetária, a consequência disso é a inflação, é o aumento de preços, certo? O aumento de preços é consequência do aumento da base monetária, não é a causa, entendeu? Primeiro vem o aumento da base monetária e isso causa o aumento de preços, ok? Inflação não é o aumento de preços. O aumento de preços é consequência do aumento da base monetária. Inclusive, as pessoas dão tanto valor a imóveis e a outras coisas sem ser a moeda, justamente porque a moeda não tem nenhum valor. Então, elas dão valor, elas usam como reserva de valor várias outras coisas, como, por exemplo, imóveis, entendeu? Imóveis, ouro, papéis, papéis no sentido de ações, né? Papéis, ações de empresas, ações de fundos imobiliários, etc. Justamente por isso, porque a moeda está com incentivos econômicos errados. Dá para entender isso? Quando você joga o Bitcoin na jogada, quando você cria uma moeda que tem os incentivos econômicos corretos, o que acontece é uma inversão de valores absurda. Na verdade, é um realinhamento de valores econômicos. Você agora está voltando para os valores econômicos corretos que deveriam ser dessa forma, mas não são, porque a moeda criada pelo Estado ela vai inflacionar porque o Estado quer imprimir o tempo todo. Entendeu?
Quando você joga o Bitcoin na jogada, o que acontece é que agora você quer guardar Bitcoin. Você agora pensa a longo prazo. Você agora pensa daqui a 5, 10 anos. E toda a sua vida se alinha para esse tipo de coisa. Você agora não está querendo gastar. Você agora está querendo economizar. Entendeu? E aí as coisas mudam completamente. Porque agora você tem uma moeda forte na sua posse em que você é dono soberano dela. E nenhum governo, nenhum político vai conseguir roubar essa moeda de você. Entendeu? Então agora é uma mudança totalmente absurda de perspectiva da vida, das relações sociais das pessoas, tá ligado? Porque agora você é dono de uma coisa que ninguém nunca foi. Tipo assim, você é o dono soberano daquela coisa. E ninguém nunca foi dono soberano de nada. A não ser os políticos, a não ser os parasitas, entendeu? Então, pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas estão tendo a noção do que é ser dono de algo de maneira soberana. E poucas pessoas estão entendendo isso. E o Bitcoin é como se fosse a mesma. Não é a mesma, é muito mais. O Bitcoin tem, sei lá, 100 vezes a capacidade de disrupção da sociedade do que tinha a energia elétrica. Quando a energia elétrica aconteceu, as pessoas achavam que, legal, energia elétrica, não sabemos onde pode chegar. Hoje você tem carros elétricos, hoje você tem aviões, hoje você tem literalmente lâmpadas na sua casa que percorrem quilômetros e quilômetros e você pode apertar um botão e fazer luz. Você tem fogão, você tem computadores, você tem tudo que foi derivado de energia elétrica. As pessoas não percebem isso, mas, por exemplo, literalmente 99% das coisas que as pessoas usam hoje em dia, a internet, por exemplo, é uma derivação da energia elétrica, entendeu? O Bitcoin é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que 10 vezes mais, 100 vezes mais. É o mesmo tipo de tecnologia disruptiva que vai mudar a sociedade de formas que a gente nunca viu antes, só que, só que 100 vezes mais. No sentido de agora as pessoas têm os incentivos corretos econômicos para fazerem decisões corretas. Agora as pessoas não têm mais controle de capital feitos por parasitas. Então, assim, você é dono do seu dinheiro e agora nenhum parasita estatal vai tomar conta do seu dinheiro. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Você agora, pela primeira vez na vida, você tem propriedade privada. Tá me entendendo? Então, tipo assim, as derivações lógicas disso, as derivações tecnológicas de você ter pela primeira vez na vida propriedade privada absoluta são absurdas. As derivações tecnológicas de você ter pela primeira vez na vida nenhum tipo de controle de capital, nenhum tipo de controle estatal, nenhum tipo de controle parasítico nas transações que tu faz diariamente ou nas transações que tu faz mensalmente ou anualmente, ou na tua riqueza em si, geracional, né? Na tua riqueza para os teus netos, para os teus bisnetos, etc. Isso vai ter mudanças absurdas na sociedade. Porque a moeda muda a forma como a sociedade pensa. A moeda muda a forma como o ser humano pensa, tá? Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou resumir aqui. Se você tem uma moeda ruim, você começa a pensar a curto prazo, porque essa moeda vai inflacionar, certo? E se essa moeda vai inflacionar, você quer gastar agora. Porque se você quiser gastar daqui a 2 meses, ela vai valer menos e você vai comprar menos coisas com essa moeda, entendeu? Então, para você, o racional é que você gaste agora. O incentivo que você tem é que você gaste a moeda ruim agora. Porque ela vale mais agora do que ela vai valer no futuro, entendeu? Então, toda a sua vida se baseia no agora. Você começa a pensar a curto prazo. As pessoas não percebem isso, mas é o que acontece. Se você analisar a sociedade de uma maneira a detectar a preferência temporal das pessoas, as pessoas querem coisas a curto prazo. A grande parte dos brasileiros não sabe investir não é por falta de educação, é porque não existe um incentivo deles investirem. Se você fala para alguém que você quer, é muito simples. Você fala para alguém, olha só, você quer isso aqui agora ou você vai usar isso aqui agora ou você vai usar isso aqui? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Você tem um Trident. Se você não gastar esse Trident, você vai ter uma caixinha amanhã. Você quer? Se você não gastar agora esse Trident, você vai ter uma caixinha amanhã de Trident. Você quer? A maioria das pessoas fala, tá bom, quero.
É simples dessa forma, são incentivos, tá ligado? Se os incentivos da moeda destroem a, a, o pensamento a longo prazo do ser humano, se você não tem nenhum incentivo para pensar a longo prazo, se você tem que se preocupar com agora, você vai se preocupar com agora. Você não vai se preocupar daqui a 5 anos, 10 anos, tá ligado? E isso destrói completamente toda a sequência de criação de riqueza. Porque para você criar riqueza, leva tempo. Para você construir uma ferramenta nova, leva tempo. Para você construir uma tecnologia nova, leva tempo. Para você testar, aprimorar erros, resolver problemas, leva tempo, entendeu? E toda a criação evolutiva, toda a criação tecnológica, toda a evolução tecnológica é justamente isso. É você errar, aprimorar os erros, tentar de novo. Errar, aprimorar os erros, tentar de novo. Só que isso vai levando anos, meses, décadas, tá ligado? Se você tem uma moeda, o principal fator que facilita trocas, o principal meio de troca, o principal meio de transações, e esse principal meio de transações tem os incentivos econômicos errados, ele perde valor, você está literalmente destruindo o seu futuro. Você está literalmente destruindo todo o incentivo que você tem para pensar a longo prazo. Entendeu? É isso que as pessoas não entenderam ainda. E os que entenderam compram Bitcoin. Porque assim, é isso que as pessoas não entenderam. Tipo, os que entenderam vão comprar Bitcoin porque não tem outra alternativa. Entendeu? O Bitcoin ele só existe porque todas as outras moedas são uma bosta. Entendeu? Todas as outras moedas fiat são um lixo. E elas vão inflacionar, querendo você ou não, tá? E todas as coisas derivadas dessa moeda, como por exemplo, serviços estatais, auxílios estatais, até empresas privadas que se beneficiam dessa moeda estatal, elas vão colapsar. Porque essa é a tendência, essa é a dedução lógica de você ter uma moeda que perde valor ao longo do tempo. Tá me entendendo? Por isso que é uma teoria dos jogos absurda, porque até os que se beneficiariam de uma moeda estatal vão preferir a moeda Bitcoin, porque ela é melhor. Ela tem os incentivos melhores, tá ligado? Então, é um incentivo para quebrar cartel absurdo. Por isso que, por isso que tem gente que fala que o Bitcoin é um buraco negro. Porque ele vai consumir tudo. Não tem o que fazer. O Bitcoin ele só existe porque todas as outras moedas são uma bosta. E a partir do momento que você tem uma moeda que é muito boa, que é basicamente perfeita, tudo bem que podem existir outras moedas no futuro que serão melhores, e é muito provável que sim, a não ser que o Bitcoin vai existir no futuro, tá ligado? E aí você pode ter alterações na rede, etc e tal. A tecnologia em si, que permite a transação de moedas sem um intermediador, já existe. Isso é fato. E essa tecnologia, ela não vai deixar de existir, entendeu? Esse é o ponto. Você já tem o conhecimento necessário para não precisar mais de Estado. Você já tem o conhecimento necessário para não precisar mais de bancos. Os bancos provavelmente vão existir no futuro, mas não da forma que eles existem hoje. Então, assim, por isso que é um buraco negro, porque é um ponto de no return, tá ligado? É que nem eletricidade, você já sabe como construir. É que nem fogo, você já sabe como criar fogo. Você já sabe como construir eletricidade, entendeu? Basta que você tenha as ferramentas corretas, mas aí, né? Basta que você tenha um conhecimento também para saber mexer com aquilo, né? Se você não souber mexer em eletricidade, você vai tomar um choque e vai morrer. Mesma coisa com Bitcoin. Então é muito importante que você estude. Então, voltando aos. Só pra gente finalizar, voltando aos investimentos. No Fiat você tem isso, você tem um incentivo a botar o seu valor em outras coisas porque a sua moeda é um lixo. No Bitcoin, a melhor coisa para você botar valor é no Bitcoin. Então todas as outras coisas vão ficar muito mais baratas. Imóveis vão ficar mais baratos, carros vão ficar mais baratos, comida vai ficar mais barata. Tá me entendendo? Tudo vai demonetizar. Tudo vai ficar mais barato. Porque agora a maior coisa que você pode botar valor é na própria moeda. A melhor reserva de valor é na própria moeda. As pessoas botam imóveis como reserva de valor porque imóveis, historicamente, têm uma questão de valorizarem, né? Mas imóveis só valorizam, por exemplo, porque
mais pessoas nascem, né? Existe uma demanda por imóveis, e quanto mais pessoas nascerem, maior é a demanda por esses imóveis. Só que, ao longo dos últimos 30 anos, a fecundidade mundial tá diminuindo. Então, por exemplo, agora você não tem mais pessoas nascendo quanto você tinha, sei lá, 50 anos atrás ou 20 anos atrás. Então a tendência é os imóveis não valerem tanto assim também. Entendeu? Outra coisa, quando a gente fala de imóvel, a gente fala de uma coisa que é do Estado, né? Você, na teoria, é seu, mas você vai pagar pro Estado. Você tá alugando aquela porra ali. Não é sua, tá ligado? Você não é proprietário realmente daquilo. E aí, por outro lado, você tem um Bitcoin que você é realmente proprietário daquilo. Entendeu? Então são vários incentivos que vão destruir o valor de imóveis, por exemplo, e vão aumentar o valor do Bitcoin. E, assim, não dá pra dizer todos aqui, que é impossível, mas você entende que não tem o que fazer? Pois é. Espero que você entenda o que é Bitcoin, porque isso vai salvar a tua vida, tá? A gente se vê daqui a algum tempo, tamo junto. Se inscreve e compartilha. Valeu.